Oi pessoal, muito tempo que não apareço aqui, mas hoje eu quero manter nossa rotina de ArchiCAD, Mac e faculdade de arquitetura aqui no canal. Então vamos mostrar para vocês como que eu faço imagem renderizada com inteligência artificial. Eu não gosto de usar o termo render com IA, porque para mim IA não faz render, IA faz imagem final fotorrealista, porque render envolve um cálculo de iluminação e sombras, sendo que a IA não faz esse cálculo, ela faz apenas, eu diria que é uma colagem de imagens que fica bonito, fica realista, mas para mim não é render, é uma imagem fotorrealista, não é bem um render, entendeu? Mas como que eu faço vai estar aqui nesse vídeo, eu espero que gostem, é bem interessante, eu acho bem bacana. Eu desenvolvi bem já essa parte, eu acho que eu tô indo para um ramo bem específico de como fazer essas imagens com IA, tô cada vez melhor, eu acredito. Já tô com basicamente uns 4 meses de prática nesse programa, parece pouco, mas é bastante imagem gerada já. E vamos lá. Então, gente, essa daqui basicamente é a área de trabalho no seu Django AI. E aí o que eu acho legal nele é que você consegue colocar imagens de referência e você consegue também ir editando as imagens que ele já gerou, colocando novos detalhes. Por exemplo, aqui ele tinha feito um buraco nessa parte, trocado o ângulo. Eu acabei apagando a imagem, mas eu vou deixar na tela para vocês, porque eu tenho ela salva, eu removi ela da minha área de trabalho. Ele fez um vão aqui muito estranho. E aí depois eu pedi para ele refazer a imagem do zero com um prompt novo e ele acabou mantendo certinho. E aí agora eu quero tentar algo diferente. Eu vou abrir o ArchiCAD e vou ajustar essa porta, porque você pode reparar que aqui tem uma porta mimetizada, que ele colocou um ripado sem necessidade aqui. E aqui, ó, que eu falei para vocês era esse caso aqui, ó. Nessa imagem, ele trocou o ângulo completamente e colocou esse vão aqui. O prompt, gente, para essas imagens aqui, ó, as primeiras foram todos o mesmo prompt que eu gerei em parceria com o Claude, ou parceria, que eu abri o Claude para poder gerar o prompt com ele. E eu fui bem específico, eu dizia aqui, ó, era a textura 1 para as pedras, 2 para o piso, 3 para o forro, porque aqui, ó, o que eu fiz era basicamente assim, ó. Vou fazer um zero com vocês, só um instante, vou ajustar no ArchiCAD. Então, pessoal, basicamente o problema tá nessa vista aqui, ó. Que essa porta tá com a textura na vertical, enquanto o resto é na horizontal. Então eu vou trocar aqui agora. É literalmente a mesma textura, só que é rotacionada. Vou dar um OK, que ele já ajustou. Vamos fazer do zero agora o meu processo de criação no Django AI. Tiro um print só dessa área aqui, aparece o 3D do ArchiCAD. Esse prompt que eu tenho, ele tá completamente específico, ele explica tudo o que eu preciso basicamente, e o Django já sabe as texturas e a atmosfera tá bem explicada aqui. Vamos voltar aqui pro Django, agora com o novo print. Pronto, tá aqui. Vamos mandar o print pra lá, nova conversa na verdade, para ele não confundir nada com o que eu pedi antes. Enquanto ele pensa, eu já vou digitando e selecionar. É o que o prompt explica. Pedra, piso, forro, parede e marcenaria. Já volto, ele acabou de digitar, já envio, já vai processar. Vamos analisar o prompt enquanto ele pensa aqui depois, para vocês verem como é que funciona. Deixa eu ver como que ele tá aqui. Fica meio bugado assim quando tá gerando ainda, eu tento mexer o mouse, já arrumou. Vou só dar um yes, que eu confio no que ele deu aqui, ó. Tá bem especificado, tá vendo? Ele colocou como vai ser a iluminação, qual vai ser a textura das bancadas, do telhado, da parede, da marcenaria e os detalhes. Vamos pegar o prompt. Ele gerou esse daqui, só que aí eu troquei algumas coisinhas porque ele pediu para os vasos não serem cilíndricos, entendeu? Eu queria vaso cilíndrico. Aí eu coloquei aqui para ele transformar o print numa imagem fotorrealista usando tons quente, iluminação quente, aconchegante, natural apenas. Iluminação difusa, sem luz artificial de nenhum tipo, para colocar a textura 1 nas pedras verdes da bancada e da ilha, com um acabamento mate, não refletivo e não é brilhante, né, ou polido nas superfícies. Textura 2 no piso, mantendo o padrão em espinha de peixe. Textura 3 no telhado, num tom alaranjado de madeira ripada. E a textura 4 para as paredes de tijolo. Textura 5 na marcenaria e todo o material de madeira, incluindo as partes de mostruário de vidro, né? Aquela prateleira que tem lá no canto. Colocar as plantas do pote mais naturais e orgânicas, variando espécie, folhagem, tipo e tamanho, com algumas penduradas sobre o armário, para mudar as formas dos potes, usando
formas cilíndricas com pequena variação em tons de terracota, tipo alguns amarelados, alguns avermelhados, outros amarronzados, mas todos em argila natural. Manter o vidro e a cerâmica e as louças, basicamente, né, as partes de inox dentro do vidro sem mudar. Manter as partes de inox nos armários sem mudar. Os eletrodomésticos de aço inoxidável, incluindo a coifa, o fogão, micro-ondas, com metal escovado aparente não mudado. Manter as banquetas com um tecido nesse verde oliva, liso, upholstery, não lembro, green fabric upholstery, não lembro o que é essa palavra, sem mudar a forma e material. E preservar o ângulo original da câmera, enquadramento, proporções do ambiente e o layout de toda a mobília e material fixo. Não alterar nenhum elemento não mencionado acima. Vamos ver qual foi o resultado. Olha só, ficou muito bom dessa vez. É basicamente exatamente o que eu queria. Exceto, pessoal, uma parte que eu amo no Gendo. Eu falo Gendo, mas o correto eu vou ver que é Gendo. Eu fiz um workshop com eles esses dias, foi falam Gendo. A geladeira que eu quero usar tem que ser da Tramontina, esse modelo aqui. Por sorte, o Gendo é muito bom em fazer esse tipo de alteração. Então eu peço aqui, ó, selecionar aqui no Canvas. Ele já gerou essa imagem, então ele já sabe que é a partir dessa. Então eu clico na referência de geladeira e eu vou colocar aqui pra ele. Pode ser em português, tá, pessoal? Vou usar até português pra vocês verem como é que funciona em português. Vou colocar aqui, troque a geladeira pelo modelo selecionado. Aí ele vai pensar, eu quero fazer o recorte de uma pequena área, porque quando você faz a imagem o quadrado inteiro, ele vai degradando a imagem, porque ele tenta manter a alteração só em uma parte, mas acaba que ele meio que comprime, sei lá o que ele faz com o resto da foto, vai ficando meio rosa. Isso acontece muito quando tenta fazer pelo Gemini ou pelo ChatGPT. E aí o que eu gosto do Gendo é basicamente consegue selecionar uma área. Se colocar só a geladeira, pessoal, ele pode bagunçar essas prateleiras aqui, ó. Tem prateleira de cá. E aí, às vezes, nesse recorte, ele confunde e gera um pouco fora e vai deixar bagunçado. Aí eu tento manter assim, ó. Essas linhas não podem sair do lugar. E ele pode usar isso aqui como algum recorte também. Fica muito bom de fazer emenda depois, porque ele vai gerar só esse pedaço, basicamente. Aí eu vou puxar até aqui para ele arrumar a geladeira sem gerar parte extra aqui fora. Vou abrir um exemplo pra vocês agora, depois que ele acabar esse daqui, vocês vão entender o que eu tô falando. Reparem que essa conta aqui é a conta da minha mãe, tá? Na Débora Oliveira. Por isso tem um DO. E aqui ele fala pra eu fazer upgrade pra versão paga, que tira a marca d'água, tem prioridade pra geração, que eu acho que gera até mais rápido as imagens. Tem a função vídeo pro pessoal pago também. Eu não pago, porque eu não tenho condições. Tem como fazer esse upgrade pra poder ter esse melhorador de imagem que dá mais resolução pra ela. Olha lá, ó, olha que bacana a geladeira, gente. Ele pegou esse modelo que eu pedi pra ele e colocou aqui. Tá vendo que ele não recortou, tipo, não deu nenhuma parte errada? Que bom. Opa, ali. Não, tá certo. Eita, aqui, ó. Tá vendo o armarinho como é que ficou, pessoal? Eu falei sobre esses recortes, que ele acaba gerando coisa errada às vezes. Eu vou manter, porque boa parte do render de IA, gente, eu acho que é você aceitar alguns errinhos. Eu posso até mudar depois com a Apple Intelligence isso daqui, dá pra ajustar tranquilo. Então, pra mim, essa vai ser a imagem final, tá? Perfeita, exatamente o que eu queria. Vou até fazer download dela aqui já. E vou explicar o que eu falei pra vocês sobre alterações diferentes. De volta aqui, pessoal, no assunto de alterações, olha só, essa era a imagem inicial. Ele fez essa aqui super realista, ficou uma maravilha, a geladeira ficou ruim. Selecionei a área da geladeira, ele colocou ela perfeitamente no espaço. Este daqui ficou perfeito o encaixe dos móveis ao redor. Então aqui ficou uma maravilha. Depois eu troquei a pintura do quadro, ele que gerou o quadro também, esse quadro não tinha referência, eu apenas falei como que era o estilo do quadro, que eu queria um quadro contemporâneo, branco, com esses brush strokes, essas pinceladas expressivas num tom verde oliva, igual esse da cadeira basicamente. E aí foi só isso que eu troquei, tinha até plantas aqui que eu não gostei, selecionei e coloquei fruta, eu pedi pra ele colocar as frutas, ele colocou as frutas aqui. Nessa imagem aqui foi bem bacana, que eu pedi pra ele fazer com o mesmo prompt dessa, mas como ele menciona vários itens no armário, eu acho que ele confundiu isso, e ele criou esse armário que mostra as coisas dentro que não era para aparecer. É um ângulo completamente diferente, que não existe lá nesse apartamento, né? A geladeira que não aparece, ele criou um ali para cumprir com o prompt, eu acredito que foi isso. Aí eu alterei o prompt para não mencionar aquela parte que fala sobre panela, sobre utensílio, porque aqui não aparece. E aí ele fez super bem. Colocou essa planta aqui que não precisava ter essa planta, aí ele foi e ajustou, eu ajustei com ele, né? Tinha mais planta aqui, aí eu fui e ajustei.
ele deixou uma sombra, porque eu peguei uma área que vinha só até aqui para não tocar nessa mesa. Aí ele manteve a sombra de lá. Aí eu fiz um prompt novamente para poder ajustar os quadros. Deixei a sombra ali, inclusive. Arrumei primeiro os quadros, tá vendo que eu troquei os quadros. Depois eu fui arrumei a sombra. E por fim eu troquei a pedra da mesa. Eu pedi para ele colocar essa textura aqui, dessa pedra que é a Blue Deep, eu acho ela muito bonita. Aqui foi outro resultado muito bom também, que me surpreendeu bastante, esse daqui. Ele gerou um forno. Eu acho que foi o prompt que fala sobre utensílios, né? Deve ter sido isso que causou esse forno. Mas eu consegui remover. Ele manteve essas linhas que eu removi depois com a Apple Intelligence no Photos. Achei que a imagem ficou linda. E vamos aos erros agora. Tá na minha outra conta. Então, pessoal, essa daqui é a minha conta do Gendo AI. E nela eu tava usando a versão, o estilo vertical. Só que sempre que ele gera a imagem, ele gera pro lado e eu tinha que ficar arrastando. Reparem a diferença. Aqui tem um caracolzinho vermelho. Baixa prioridade, porque eu gerei muita imagem nessa conta e aí eu tô no final da fila porque eu usei demais, então tudo aqui é muito lento, por isso que eu usei a conta da minha mãe no Gendo dela pra fazer aquela imagem, ela podia entregar tudo hoje, e aí eu gerei na outra conta porque não tinha como. Essa aqui era uma imagem com a lavanderia aberta, só que aqui eu tinha errado, gente, o concurso. Eu usei a Tramontina Guru portátil e um cooktop com coifo integrada. E aí era um trabalho gerar um guru, não virar um vaso de flor, mas acabou virando. E aqui eu quero mostrar pra vocês algo diferente. Esse caso aqui tá bonito ainda, eu fiz o guru, as coisinhas, mas aconteceu, gente, de eu gerar algumas imagens com muita alteração e não ficarem boas. Eu queria colocar a família na foto, que são esse casal aqui com a criança. E aí, gente, reparem que as cores vão mudando ao longo da geração, olha. Aqui tá bem bonito, mas se olhar a versão mais recente de todas, elas vão acumulando um tom rosado. Foi muita coisa mudando e reparem aqui, eu coloquei depois a coifa. Reparem como tudo, gente, está mais rosado do que antes. Isso é excesso de alteração. Tá vendo que aqui não era tão rosa assim? Porque isso só piora. Aqui não tinha ainda nessa modelagem, eu não estava fazendo tão detalhado por dentro. E aí ele acabava tampando. Ou seja, é bom vocês capricharem na modelagem mesmo sendo para IA. Por mais que ele consegue colocar bonitinho depois lá dentro, vai gastar a geração e vai fazer ficar mais rosado. Por mais que eu selecionava apenas uma parte da imagem, que evita dar esse rosado, porque ele vai gerar só aquela parte, quando gera muita imagem, vai acumulando geração e fica tudo rosa. Tanto é que nesse exemplo que eu estava fazendo antes, isso aqui, vocês não fazem ideia do tanto que eu alterei. E eu estava tendo dificuldade em fazer a geração com apenas uma parte. E eu sempre usei a imagem inteira. Ficou tudo extremamente rosa. Olha como essa imagem está ruim. A primeira era muito bonita, mas essa está péssima. E também aqui, olha que fraco que estava meu prompt. Nesse ponto aqui, não era o mesmo ponto que eu mostrei pra vocês. E o telhado aqui, ele era essas tábuas do ArchiCAD padrão. E eu pedia para ele gerar a partir dessa imagem, que deu muito trabalho, porque ele tinha sempre que gerar um novo teto, um novo tudo. E aí por isso que no prompt novo eu coloquei o ripado já no ArchiCAD para ele usar como uma base melhor de ripado. E a geração da imagem ficou bem melhor. Aqui é outro caso que eu alterei muito e ficou completamente rosa. Essas fotos estão boas assim de olhar rápido, mas elas estão muito rosadas e muito sem definição. Tá vendo? Tá tudo bem... Parece que a foto tá derretendo basicamente, porque ela teve muita alteração de IA. Isso afetou bastante o desempenho, deixou muito ruim. Nessa vez aqui, eu tava usando essa textura do ArchiCAD que tinha as linhas. E aí a torneira, como ela tem muita linha, ela parecia preta. E o ArchiCAD, o Gendo AI fez ela preta. Aí eu tinha que usar a referência da imagem para trocar a torneira para a imagem que eu pedi. Mas aqui, interessantemente, como ele via as linhas da geladeira, ele acertou mais, ela parece mais com o modelo que eu gosto, né? O modelo que vai ser usado de verdade já no projeto. Mas é isso, pessoal. Eu achei bem interessante usar o Gendo AI e eu uso ele há um bom tempo já. Essa parte dos limites foi engraçada, porque esse é o caracolzinho vermelho. Antes dele veio o caracol amarelo, que já era a prioridade pior, mas ainda assim, eu acho que o resultado ficou bem bacana. Uma coisa, esse Tramontina Guru, como ele entendia muitas vezes como sendo um vaso de flor, eu tive muito trabalho de fazer as pessoas usarem ele. Tanto é que eu desisti de usar ele cozinhando e comecei a colocar apenas ingredientes ao redor. Vou colocar na tela para vocês verem agora aqui um exemplo de como que tava. Ele fez uma versão que era um guru gigante e sempre que eu trocava também ele dava só tipo uma versão
deles cozinhando no cooktop com um guru do lado, porque eles não entendem que aquilo é um cooktop. Explicar para IA uma coisa que ela não conhece é muito complicado e ele não consegue gerar isso muito bem. Mas as imagens ficam uma maravilha com o prompt correto, com a instrução correta. E é isso, pessoal. Eu amo o Gendo AI. Não é propaganda, podia ser. Eu nem uso a versão paga. Aí você baixa elas, vem com essa marca d'água, mas é o que temos. Então, pessoal, depois de um tempo que eu gravei esse vídeo, eu mandei mensagem no LinkedIn para uns criadores do Gendo e perguntei sobre versão para estudante. E eu descobri que tem versão para estudante. Basta você cadastrar com algum e-mail educacional, e-mail de alguma escola, alguma faculdade, e você vai ter acesso direto à plataforma educacional. Confere aí no canto que está como educacional ali em cima, onde aparece o nome do projeto. Criei um projeto novo com o mesmo projeto, no caso. Coloquei um temporizador para poder gerar um vídeo, que era um dos testes. O vídeo tem limite de 15 segundos para estudantes e não renova nunca, então é para sempre 15 segundos. E, gente, eu achei genial, ficou muito legal. Esse vídeo vai ficar por aqui, espero que tenham gostado. Se não gostaram, deixem um não gostei. E eu espero que vocês comentem aqui o que vocês acharam que pode melhorar nos meus prompts, ou se você já usa algum IA para arquitetura, para renderização, qualquer outra etapa. E é isso, pessoal. Falou e tchau! Um vídeo inteiro gravado no MacBook Air, desde o vídeo, áudio, tudo só no MacBook Air.